Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Estarei apresentando para vocês então a atividade 5, tá? É, relacionada à estabilidade que está na Base Nacional Curricular, que é o documento que orienta o trabalho do professor de matemática. E nela fala-se sobre a resolução e elaboração de equações de primeiro grau, né? Nós não vamos explorar a estabilidade na sua potencialidade. Vamos estudar apenas uma especificidade, que é as técnicas de resolução de alguns tipos de exercícios, tá bom? Futuramente, a resolução de equações de primeiro grau serão muito úteis para outras áreas, né, da matemática, por exemplo, a geometria, tá? Então vamos lá, isso aqui é uma equação de primeiro grau. X mais 1 igual a 2. Então é uma equação bem conhecida, né, bem simples, onde o x, se a gente pensar o x como uma potência, né, olha o que está escrito aqui, ó, x igual a x elevado a menos 1. Porque na potência, quando o expoente é oculto, é a mesma coisa que haver o expoente 1. Esse 1 significa que estamos falando de uma equação de primeiro grau. Se houvesse expoente 2, estaríamos falando de uma equação de segundo grau, que é um assunto que vamos ver no nono ano. Também existem equações de terceiro e quarto grau e assim sucessivamente. Então, numa equação desse tipo, x mais 1 igual a 2, nós temos que observar que a nossa referência é o símbolo de igual, porque o igual divide a equação em duas partes, o lado esquerdo e o lado direito. E tudo que acontece do lado esquerdo também acontece do lado direito, tá bom? Então vamos pensar nisso utilizando as seguintes etapas. Então, nossa primeira etapa é ter a consciência de qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é encontrar o valor da incógnita, que é o x. Mas o que isso significa na equação? É deixar o x sozinho do lado esquerdo. Então, olha aqui o exemplo que está aqui do lado direito, né? X mais 1 igual a 2. O igual está aqui, e o que a gente tem do lado esquerdo? X mais 1. Se o nosso objetivo é deixar o x sozinho, quem está junto com o x? O mais 1, tá? Então, este é o número que eu estou identificando junto com o x, e esta é uma operação mais 1 que vai fazer eu pensar no seguinte: para o mais 1 desaparecer do lado esquerdo, eu preciso realizar uma operação oposta. Qual é a operação oposta à adição? É a subtração. Então eu vou subtrair os dois lados por menos 1. Olha o exemplo aqui embaixo. Então, ó, x mais 1 igual a 2. Eu já sei que quem está junto com x é o 1 mais 1. Então a operação oposta é o menos 1. Está vendo que eu estou subtraindo menos 1 dos dois lados? Por quê? Porque tudo que acontece do lado esquerdo também acontece do lado direito, tá bom? Então, mais 1 menos 1 dá 0. E 2 menos 1, 1. X mais 0 é muito simples de ser resolvido. X mais 0 significa que estou adicionando nada. Então, é a mesma coisa que 1 mais 0, que dá 1. 2 mais 0, que dá 2. 3 mais 0, que dá 3. X mais 0 dá x. Tudo bem? Bom, a gente tem mais três exemplos aqui para ajudar você a pensar sobre essa resolução de equação de primeiro grau. O que muda de um para o outro? São os sinais dos números, né? Então, aqui no caso, olha no exemplo 2, temos x menos 1, né? Então, o x está sendo acompanhado de menos 1. A operação oposta de menos 1 é mais 1. Por isso que eu vou adicionar mais 1 dos dois lados, mais 1 e mais 1, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Então, menos 1 mais 1 dá 0, 2 mais 1, 3, tá bom? Agora, aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque este mais que você está vendo aqui, ó, que eu estou grifando para você, este mais pertence ao x, tá? Ele é um sinal que está associado ao x. E o sinal que está associado ao 1, qual é? O sinal que está associado ao 1 é o mais. Ele pode ficar oculto, tá? E aí que confunde um pouco. Então, quem está junto com o x é o mais 1.
E a operação oposta a mais 1 é menos 1. Então, eu vou subtrair menos 1 dos dois lados. É o que eu estou escrevendo aqui na quarta linha, tá? Olha, eu estou subtraindo os dois lados por menos 1, tá? Então, se isso tiver difícil de você entender, você pode fazer isso que eu estou dizendo aqui para você. Inverta a posição do mais 1 e do x, tá? O mais 1 está na frente, olha aqui, e o x está atrás. Troque a posição do x na frente do 1, tá bom? Então vai ficar mais x mais 1, beleza? Bom, aí a resolução é simples, né? Mais 1 menos 1 dá 0, menos 2 menos 1 dá menos 3, e assim a gente chega na resposta que é x igual a menos 3. O exemplo 4 é muito similar, tá? Então, quem está do lado esquerdo junto com o x é o menos 1. A operação oposta do menos 1 é o mais 1. Então, eu vou adicionar mais 1 em ambos os lados, do lado esquerdo e lado direito. E aí eu resolvo a conta. E se você estiver com dificuldade, troca a posição desse x. Joga o x para frente e põe o menos 1 atrás, tá bom? Aqui tem um conjunto de itens para serem resolvidos, tá bom? De forma similar aos exemplos 1, 2, 3, 4. Então, quando eu falo de forma similar, significa fazer todas estas linhas, tá bom? E todas estas linhas são as etapas de resolução, porque o objetivo dessa atividade é exercitar esta técnica. Eu não estou dizendo para resolver de outra técnica, tá bom? Conceito parte 2. No conceito parte 2, a gente entra no seguinte: existem operações entre números negativos. E aí surge aquela questão, né? Multiplicação entre dois números negativos, como eu faço? Então eu preciso da tabela, da regra do sinal, para resolver, onde a gente fala que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos, tá bom? Então, vamos direto para o exemplo 6, ó. Então, no exemplo 6, quem está do lado esquerdo do igual? O menos 2 vezes x. Tá vendo que agora eu falei até o vezes, porque existe uma multiplicação aqui. Então, o x está acompanhado de um número que é o negativo, né? Menos 2. Só que existe uma operação entre o menos 2 e o x. Esta operação é de multiplicação. Então, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir os dois lados por menos 2. É o que eu estou fazendo na segunda linha. Estou dividindo por menos 2 e dividindo por menos 2. E aí entra a regra de sinal. Porque para eu resolver menos 2 dividido por menos 2, eu tenho que fazer menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. E agora do lado direito, ó, mais 6, né? Então, mais com menos dá menos. Tanto é que eu escrevi aqui para você lembrar, ó, mais com menos dá menos. 3 dividido por 2, 3. Tá bom? 1 vezes x, quanto dá? Dá x. Por quê? Porque 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes x é x. Tá? Seguindo a lógica. Então, o exemplo 5 é muito similar, só que é tudo envolvendo somente números positivos, tá bom? Então, a conta de divisão é bem mais simples, mais com mais dá mais, tá? E no exemplo 7, é um pouquinho diferente, né? Aqui está escrito x dividido por 2 igual a 6. Olha o que eu estou falando, x dividido por 2. Então, qual o número que está junto com o x do lado esquerdo do igual? É o 2. E essa operação, né, que o 2 está realizando junto com o x é de divisão. Então, a operação oposta da divisão é a multiplicação. Está aqui, ó, 2 vezes x, né? Então, eu estou multiplicando em cima por 2, e aqui o 6 está sendo multiplicado por 2. Então, ó, como é tudo positivo, 2 dividido por 2 dá 1. 6 vezes 2, 12. E lembrando que como tudo é positivo, eu estou fazendo aquela conta de mais com mais dá mais, beleza? Aqui no exemplo 8, você vê que o x está sendo dividido por menos 2. Então eu vou multiplicar todo mundo, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito por menos 2. É o que eu estou fazendo na linha de baixo. Ó. Estou multiplicando o x por menos 2, tá? E o 6 por menos 2.
E aqui a regra de sinal, ó, menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. 6 vezes menos 2, a regra do sinal. Eu até escrevi aqui para você lembrar, ó, mais com menos dá menos. 6 vezes 2, 12. Então aqui tem um conjunto de itens para serem resolvidos de forma similar ao exemplo 5, 6, 7, 8, tá bom? Então tem que ter essas etapas, tá? E aí você me mostra a resposta, pensa na regra de sinal, cuidado, faça com calma, leia os exemplos, tá bom? E no final, por favor, me diga qual o grau de dificuldade desta atividade. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Lembrando que o plantão de dúvidas será todas as quartas-feiras, das 9 às 10 da manhã, pelo Google Meet. Mais informações no grupo, né, do WhatsApp. Abraços.